Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Hoje a gente vai falar sobre uma especialidade odontológica. Eu conheço bastante, mas talvez você conheça menos, conheça pouco, ou você tem interesse em saber mais, que é o bucomaxilofacial. Então hoje vai ser uma entrevista assim para leigo, afinal, o que faz o cirurgião bucomaxilofacial? Que especialidade odontológica é essa? Qual o caminho para conseguir chegar até lá? E as mais diversas atuações, né? Antes de começar essa entrevista, a gente já aqueceu um pouquinho e pudemos falar, então, um pouco sobre o profissional que está no hospital, que atende traumas, como tudo isso aconteceu. Meu convidado é especialíssimo, Dr. Magno Liberato. Ele é cirurgião bucomaxilofacial. Que honra tê-lo aqui, doutor. Já te sigo nas redes sociais. Obrigada por ter vindo. Denise, é uma honra estar aqui no Diálogo 360. Eu, quando recebi o convite, fiquei extremamente feliz. E hoje a gente vai bater um papo bem descontraído para poder levar o máximo de informação possível para as pessoas que ainda não têm muito conhecimento dessa especialidade, um pouco distinta, eu diria, da nossa área de atuação. Confunde um pouco, né? Confunde com médico, porque vocês são uma figura que estão no hospital, de cirurgiões, né? Então, todo dentista é um cirurgião dentista, né? Mas pensar em traumas, em face, parte óssea da face, realmente é algo que traz ali muitas dúvidas, né? Que profissional é esse? Então, você faz uma cirurgia, o pessoal tende a falar, mas é dentista, né? E aí a área da odontologia ela é tão rica também, né? E tem tantas possibilidades que hoje a gente tira dúvidas sobre o cirurgião bucomaxilofacial. Então, quase que uma aula para leigos, muitas curiosidades. Como que a gente pode começar, então, esse bate-papo, doutor, levando essa informação? Porque pode confundir, né? Ah, mas um trauma, uma situação, a parte óssea. Eu acho que o que está mais em alta hoje da atuação do cirurgião bucomaxilofacial são as cirurgias ortognáticas, que já é algo que não é só estética, mas muda o perfil da pessoa de um jeito assim incrível, devolve a função, teve um salto assim importante na recuperação. Antigamente era bem estigmatizado, né? A boca amarrada. Hoje já bem mais tranquilo. Queria que você falasse então pra gente, dá para pontuar quando é que surgiu essa possibilidade do cirurgião dentista atuar nessa área de mais facial, né, ósseo-facial? Eu gosto muito de contar essa história, Denise. Às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Pô, mas quando é que um dentista começou a fazer cirurgias de alta complexidade, que necessitavam ir para o hospital, que precisavam de um cuidado ali um pouco mais preciso? E tudo começou, na verdade, na vanguarda da área médica, né? Lá nos anos 40, época da Segunda Guerra Mundial, quando existiam aquelas batalhas de campo, começaram a ter vários profissionais médicos a atuar no tratamento daquelas doenças, geralmente feridos de guerra. Então, parte traumatológica mesmo, fraturas ósseas, ferimentos por corte, por armas de fogo. Começou a acontecer, a demanda começou a aumentar muito. E aí não começaram a ter médicos suficientes para atuar naquela região. Foi que começaram ali a organizar, a falar assim, cara, quem que mais pode entender de face do que o médico? Cara, dentista. Pô, na época, dentista trabalhava muito com a parte dentária, mas era o que mais se aproximava, e é o que se tinha ali na região. Assim, cara, chama essa galera para começar a entender aqui, tá todo mundo aprendendo, ninguém sabe mais ou menos o que está acontecendo. Vamos todo mundo evoluir junto. Foi dali que começou a vanguarda da cirurgia bucomaxilofacial. É interessante comentar, porque nos outros países, outros continentes, na verdade, Europa, América do Norte, a especialidade da bucomaxilo, ela se mistura com a especialidade médica, né? A área da odontologia, ela começa por igual para todo mundo, né? Então, todo mundo começa a mesma faculdade de medicina lá fora. E lá, mais ou menos para o segundo ano, dependendo de cada cidade, de cada país, começa a separar, né, para medicina tradicional ou medicina dentária, né? E aí que ali começa a dividir. Só que, na verdade, todo mundo começa no mesmo entendimento. Tanto que, quando isso veio para o Brasil, começou a ter algumas divisões que lá na época, né,
anos 60, anos 70 aqui no Brasil, já foi mais burocrático essa divisão, né? Daí que se começou as faculdades isoladas de medicina, de odontologia, né? E por isso que a gente hoje se separou aqui no Brasil. Só que nos outros países é tudo meio que junto, né? E aí isso veio evoluindo com o histórico. Então a gente aprendeu muito nessa época da Segunda Guerra Mundial. Isso vendo melhorando e a gente foi tendo entendimento mais dessas patologias, essas doenças que acometem a face. A bucomaxila, então, se engajou de vez, né? E eu acho que na área da saúde, tudo que você se dedica ao conhecimento, à expertise, você consegue alavancar, né? Então, abriu uma brecha importante para a gente da odontologia para atuar nessa área da traumatologia facial, que é as cirurgias ósseas da face. Quando isso começou a ser muito forte no Brasil, os próprios profissionais aqui não tinham muita formação. Eles começaram a ir para fora para buscar essas formações de outras cirurgias, fora da parte osteológica, que a gente chama que é da parte óssea da face. E começaram a aprender cirurgias de tumores, cirurgias de reconstrução facial, cirurgia de próteses faciais, e começaram a trazer essa expertise para o Brasil. E parece que eu estou falando algo de muito tempo atrás. Não, eu estou falando dos anos 70, anos 80 aqui no Brasil. E aí, esses professores começaram por uma ideologia muito forte de ensino a montar grupos de estudos e começar a trazer, montar residências, montar cursos de especialização, para começar a ensinar os outros profissionais que vierem a querer, se apaixonar por isso. E quando eu falo que as gerações elas são muito curtas, né, os meus professores de cirurgia foram professores desses professores que trouxeram. Então, na verdade, é logo aqui atrás. E aí, por ser uma área que ela levou pouco tempo, na verdade, para se tornar o que é, existem muitas dúvidas das pessoas, não é algo consagrado ainda para o público leigo ter entendimento do que está ocorrendo, né? E aí entra a gente para poder tentar explicar isso de forma mais tranquila, né? Hoje em dia, para você ser bucomaxilo no Brasil, você tem que prestar uma faculdade de odontologia. Ao terminar, você tem duas formas de você seguir. Ou fazer uma pós-graduação em especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, ou fazer uma residência hospitalar, certo? E é até um tema um pouco polêmico, mas eu gosto de lançar polêmica, então não tem problema, tá? É diferente a formação, tá, gente? Você fazer uma pós-graduação que leva uma semana por mês durante 2 anos é muito diferente de carga horária de que uma residência hospitalar, que são 3 anos, dedicação exclusiva, 24 horas por dia, então a carga é diferente, né? Só que, afinal, os dois podem ter título de cirurgião, bucomaxilofacial, né? E aí, hoje a gente vive, então, nesse meio, onde existem profissionais com a base óssea, aliás, uma base forte, acadêmica, muito bem formada, e outros que ainda precisam melhorar muito. Por isso que existem até cursos hoje de especialização, dentro da especialização, para poder tentar melhorar esses profissionais. E a gente que gosta de ensinar, gosta de lecionar dentro da área, a gente gosta de comentar porque é importante, a gente está lidando com a vida de uma outra pessoa. A gente tem que ter embasamento, sabe? Então, às vezes, não é suficiente aquele curso de pós-graduação para isso, tá? Eu falo isso pela minha expertise com vários outros cirurgiões que eu converso, que eu conheço, e o consenso é de todos, tá? Então, hoje você ser cirurgião bucomaxilofacial, você tem que passar por essa trajetória acadêmica. E ao final, Denise, é importante a gente falar, não é que você sai sabendo fazer tudo, né? Existem as subespecialidades ainda daquelas cirurgias mais específicas, né? Que você atua. Então, quando você sai ali da especialidade da bucomaxilo, você pode escolher atuar na parte das cirurgias ortognáticas, que daqui a pouco a gente pode falar sobre, nas cirurgias das articulações temporomandibulares, nas cirurgias de traumatologia facial, nas cirurgias de cistos e tumores, nas cirurgias de reconstruções ósseas, nas cirurgias de implantes faciais. Então, assim, a gente tem um leque muito grande dentro da especialidade que a gente pode ainda se dividir para poder focar, né? E eu creio que o importante hoje na área da saúde é você ter um foco em algo que você quer. Quanto mais decisivo, mais mínimo você vai na escolha daquela sua decisão de tomada de procedimentos, melhor você fica, né? Então, hoje em dia, o meu foco é em 2 áreas básicas, que é nas cirurgias ortognáticas e em todas as correções que ela faz, e nas cirurgias das articulações temporomandibulares. É onde a gente mais atua hoje. Perfeito. É porque a gente parte daquele princípio básico. Não é possível ser bom em tudo,
né? Então, quando você escolhe ali as suas áreas principais, você sabe sobre tudo, mas você escolhe ali, então acaba se tornando mais fácil de ser referência, né? Casos mais complexos chegam, enquanto mais casos complexos você opera e trata, mais especialista você vai se tornando também, né? Exato. Então, uma coisa vai puxando a outra. Legal, você falou do jeito de adquirir, de se formar e ter essa especialidade, né? Eu faço essa crítica e lanço sempre essa polêmica até na medicina, né? Então, tem maneiras de se tornar especialista, mas esses jeitos não são iguais, né? Eles não entregam a mesma carga robusta, né? Então, são diferentes, sim. Mas, enfim. Eu até defendo, assim, né? Que assim como no direito existe ali, né, a prova da OAB para poder manejar quem sai da faculdade, ninguém sai da faculdade com os mesmos conhecimentos, né? E eu sempre falo assim, o aluno que faz o curso, ele tem ali a biblioteca, ele tem os professores, eles têm a sala de aula, mas é o aluno que faz o curso. Se ele não se dedica para poder ter o máximo de conhecimento possível, desculpa, ele vai sair ali bem aquém do que um outro que se dedica. E se você falar que aquele mesmo profissional vai entrar no mercado de trabalho, não vai ter o mesmo conhecimento. Então, eu defendo, e hoje o nosso Conselho Federal de Odontologia, ele está estudando essas provas de proficiência, né? Já está começando a ter um debate disso, eu acho certíssimo, tá? E quem vai contra, desculpa, tá? É porque não tem a lei que expertise de estudar para melhorar, tá? E eu acho que isso deve existir em todas as especialidades também, tá? Então, logo no caso da odontologia, após o 5º ano, você não recebeu o CRO logo de cara, prestar uma prova, e na medicina, após o 6º ano, não é certo o seu CRM, não. Bora prestar uma prova para obter. É isso. Isso, né? A gente tem uma profissão que é diferente das outras, né? Que a gente vai lidar diretamente com a vida das pessoas, né? As outras profissões, todas têm sua devida importância, mas poucas têm uma ligação direta. E se você não está bem preparado para aquilo ali, desculpa, eu sempre falo assim, se você não se dá a dedicação total que a estrutura ali te proporciona, você não merece tocar na vida de uma outra pessoa. Esse é o meu consenso, né? Por isso que justamente hoje eu sou bom em determinadas áreas da minha especialidade e tem outras que eu não sou. E sem demagogia nenhuma eu falo isso. Eu não vou arriscar ir para aquelas áreas, porque eu sei que eu não consigo entregar a excelência que eu entregaria para as outras, né? E essa reserva às vezes, de mercado que a gente tem hoje na área da saúde, esquece. Quem é bom numa área vai se consagrar nela e vai ter pacientes para ela. Perfeito. Muito legal. Muito legal falar sobre isso também. Agora, doutor, vamos pensar aqui como é que o paciente chega até você. Porque a gente vai ao dentista, ou pelo menos a gente espera, tá? 2 vezes por ano, que é o que os dentistas recomendam, né? Vá, tá atrasado, já aproveita o lembrete aí. Mas, normalmente, a gente vai num dentista que é mais generalista, é um cirurgião dentista mais generalista. Aliás, a gente estava falando do que pode ser complexo, né? A gente teve casos o ano passado e o ano anterior ainda. Mas extração de dente levou alguém à morte? Porque não é só arrancar um dente, como popularmente o pessoal fala, né? Uhum. Então, tem consequências, sim, não é uma coisa simples. É a vida da pessoa que tá ali, né? Então, você tá mexendo, você tem que saber fazer, você tem que saber orientar. Enfim, então tem uma parte que é da responsabilidade do paciente, outra parte que é a responsabilidade do profissional. Mas, enfim, como é que esse paciente chega até você? Porque a gente não costuma marcar uma consulta com o cirurgião bucomaxilo, né? Verdade, é uma ótima pergunta. Pegando esse gancho que você falou dessas coisas que parecem ser simples e não são, né? A gente parece que no decorrer dos anos a gente aprendeu a isolar a boca da outra parte do corpo, né? Porque, na verdade, é tudo a mesma coisa, é o mesmo sistema. Para vocês terem ideia, tem várias doenças neurológicas, psiquiátricas, cardiológicas, pulmonares, que começam de infecções dentárias. Então, tem que sim ter um manejo importante de todo um cuidado ali odontológico para poder aquilo não evoluir para algo ruim. A nossa boca, ela não está fora do corpo, ele está aqui dentro. É o mesmo sistema imunológico, é o mesmo sistema vascular, é tudo ali interligado. Então, por isso que é importante, sim. Você tocou num assunto muito, muito pertinente, que não é simples. Tem que ter ali o cuidado que é necessário, né? E, para completar, em relação a como é que o paciente chega no bucomaxilo? De fato, a bucomaxilo, historicamente, foi uma especialidade de encaminhamento, tá? Então, era muito raro um paciente ele acordar, ter uma dor de cabeça,
ter um problema respiratório e falar, vou procurar um bucomaxilo. Então, nossa especialidade sempre foi de encaminhamentos. Então, era muito comum um paciente, por exemplo, com um problema de encaixe dentário, dentes tortos, dificuldade de tratamento ortodôntico, chegar no ortodontista, que é o dentista que trabalha com aparelho, e falar assim, eu queria arrumar meus dentes. E o ortodontista fala, olha, isso aqui não é só com aparelho, tem que se fazer algum procedimento cirúrgico para melhorar. A pessoa, nossa, mas como assim? Então já tinha esse susto, né? Mas a maioria dos pacientes vieram da ortodontia, né? E aí a gente foi trazendo e entendendo para esse paciente por que precisa fazer uma cirurgia para corrigir a parte de encaixe dentário, né? Isso lá no passado. Hoje em dia mudou muito, né? E por que mudou muito? Porque eu acho que a gente começou a colocar muita cara a tapa na internet, né? E isso encurtou muito a distância do paciente na solução do seu problema, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito clássico hoje. Paciente que tem dores de cabeça constante, dores de ouvido e tontura e zumbido, tá? Normalmente, a pessoa vai procurar dor. O que é a pior? A dor de ouvido ou a dor de cabeça? Pô, a dor de cabeça é pior. Vai no neurologista. Tá? O neurologista vai examinar, vai pedir as suas ressonâncias, tomografias de encéfalo, fala, olha, aqui não tem nada. Se for um bom profissional, ele não vai parar por aí. Ele não vai medicar um topiramato e vai falar e vai tratar como enxaqueca, tá? Olha, a dor de cabeça não está vindo daqui. É melhor te encaminhar para um bucomaxilo. Porque geralmente os pacientes que têm dores de cabeça de não origem neurológica é de uma origem de inflamação muscular. Então é muito comum as pessoas terem dores de cabeça e acharem que é algo neurológico, não é. É muscular. E aí a bucomaxila ela ajuda no tratamento dessas inflamações musculares. Não, mas bucomaxilo, não vou procurar bucomaxilo, eu tô com dor de ouvido, vou procurar o otorrino. Chega no otorrino, o otorrinolaringologista, ele vai examinar o ouvido, vai fazer otoscopia, vai fazer audiometria, vai fazer impedanciometria, e vai ver que, na verdade, às vezes e muitas vezes, não tem nada ali de alguma patologia, de alguma doença otológica de dentro do ouvido. Se o cara for bom, ele não para por aí. Ele caminha para o bucomaxilo. Então, a nossa especialidade sempre foi de encaminhamento, só que como a gente começou a colocar muita cara a tapa, falando assim, de diagnósticos diferenciais de problemas de saúde, esse paciente começou a vir direto para a gente. Então, é muito legal, porque isso é promoção de saúde. Às vezes a gente tem, confesso, um pouco de preguiça, de tanto produzir conteúdo na internet e tudo mais, né? Mas... Que não é fácil. Não é fácil, porque a gente não foi treinado para isso, né? Só que a gente entende, eu pelo menos entendo, que isso é uma forma de promover saúde, né? Porque eu não quero que aquela pessoa que tem essas doenças, ela passe necessariamente comigo. Eu quero que desperte nela o que pode ser uma possível causa de doença que uma outra especialidade não vem ajudar, né? Então, hoje, eu vejo que a bucomaxila está deixando um pouco de ser uma especialidade de muito encaminhamento para ser mais especialidade de procura inicial, tá? Então, hoje, pensando assim nas nossas especialidades, a maioria dos pacientes nos procuram por esses dois grandes problemas, dores de cabeça e dores faciais, juntado também a problemas articulares da articulação aqui do maxilar, que eu chamo popularmente do maxilar, né? E pacientes com problemas ósseos faciais, que esses problemas ósseos são mascarados por outros problemas, como, por exemplo, dificuldade respiratória, como, por exemplo, dificuldade de articular palavras, como, por exemplo, dificuldade na mastigação, como, por exemplo, dores também, e também de partes estéticas, né? Então, essas duas hoje grandes vertentes que outras especialidades da área médica ajudam, a gente da Bucomaxilo está aqui para somar. E isso é muito legal. Às vezes a gente parece que está querendo tomar do mercado, não é nada disso. A gente está aqui para somar, entendeu? Então, hoje, esses dois nichos de pacientes são os que procuram a gente. Claro, a grande maioria ainda vem de especialidades encaminhadas e está tudo ótimo, porque essas especialidades, isso é muito legal também comentar. Antigamente, as outras especialidades, elas não tinham muita noção para quem mandar. E é como se a dela fosse o final da linha. Hoje em dia, as próprias especialidades médicas estão tendo noção que somos algo ali para poder somar. Isso é muito legal. Isso é legal, porque o paciente ia embora e dizia assim, fui no neurologista, ele falou que não tem nada, minha dor de cabeça é normal. Não, mas calma. Às vezes não é nada da alçada dele, da competência dele. Então, tem mais um passo ainda, que Exato. Justamente poderia ser
o bucomaxilo, né? Eu tinha um sonho, né, quando eu vim para São Paulo, que era tentar integrar o máximo de especialidades de outras, não só da área da médica, mas fisioterápica, fonoaudiológica, psicológica, para poder ter uma interdisciplinaridade, porque eu creio que no centro de tudo isso está o paciente, né? E se a gente está brigando, não conversa entre a gente, não consegue levar informação para ele, né? E a gente está aqui por ele, sabe? A gente não está aqui por a gente está aqui por ele, tá? O que a gente está fazendo aqui hoje é pelo paciente, né? E aí eu sempre tive esse sonho de gerar o máximo de interdisciplinaridade possível. E eu tô, graças a Deus, conseguindo isso. Hoje a gente tem um grande grupo de amigos que são neurologistas, que a gente discute casos juntos, otorrinolaringologistas, que a gente discute casos juntos, psiquiatras, que a gente discute casos juntos. E isso é muito legal, entendeu? Porque a gente leva o conhecimento que eles antes não tinham e eu recebo esse conhecimento deles. E não que eu vá atuar na área deles, e nem que eles vão atuar na minha, mas a gente vai ter conhecimento. E conhecimento ninguém tira da gente. E quem vai ser beneficiado disso é o paciente. Para isso precisa menos ego sempre, né? E aí que é difícil às vezes, né? Então, quando diminui o ego, o que o doutor tá falando é justamente isso, né? É ter um foco, que é o paciente. Não é sobre você, é sobre o teu paciente. Exato, né? Exatamente. E hoje em dia a gente crê que várias doenças corporais, elas têm necessidade de ter integração. Perfeito. Então, hoje um paciente meu, por exemplo, que tem um distúrbio do sono, que não consegue dormir bem, esse paciente pode ter vários problemas. Ele pode ter um problema nutricional, eu preciso do nutricionista, do nutrólogo, do endócrino. Ele pode ter um problema psicológico, eu preciso do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista. Ele pode ter um problema cardiológico, eu preciso do cardiologista. Ele pode ter um problema pulmonar, eu preciso do pneumologista. Ele pode ter um problema da estrutura óssea dele, ele precisa do bucomaxilo. Ele pode ter um problema respiratório isolado, ele precisa da otorrinolaringologia. Então, você vê, são várias especialidades, entendeu? Mas só porque a gente gera essa interdisciplinaridade, a gente consegue ter essa noção de caminhamento. Você falou no comecinho sobre uma das especialidades, né, odontológicas, que é a ortodontia. É verdade que hoje tem muitos tratamentos, né, até com, enfim, tem como se fosse o Invisalign First, né? Então, que você conseguiria tratar a parte ortopédica, perfeito, né, da boca ainda. Quando criança, e isso evitaria em quem, né, a princípio se acha que a pessoa vai precisar de uma cirurgia ortognática, mas ela é criança ainda. Tem essa janela de oportunidade mesmo, e isso hoje lança-se mão disso, já que a gente tem que levar a criança ao dentista já, né, no odontopediatra ali, desde muito cedo, antes mesmo de ter dentinho, e aí alguns profissionais pedem a cada 6 meses, outros num espaço mais encurtado até, porque é difícil escovar dente de criança, né? Perfeito. Queria que você falasse sobre isso. De fato, hoje a gente lança a mão disso em quem está mais atento, a criança que já apresenta ali algo diferente no começo. Dá para evitar ou é uma tentativa de? Uma ótima pergunta. Para você, mãe e pai, que acabou de ter seu filho, eu vou te dar um breve roteiro do que seguir para essa criança nascer e crescer da forma mais saudável possível, tá? Primeiro de tudo, não dê chupetas nem mamadeiras ao seu filho. Nem deixe ele chupar o dedo, nem dê nenhum anteparo. A única coisa que o recém-nascido deve colocar na boca é a mama, é o peito da sua mãe. Por acaso ele não conseguiu aceitar, certo? Não tem problema, existem bicos de mamadeira específicos para isso, que são mais achatados. O motivo disso não é por nada. As estruturas ósseas do rosto de um bebê, elas são altamente moldáveis. Qualquer pressão que você faça ali por um certo nível de tempo, né, pode deformar o rosto. E a gente sabe que é muito difícil hoje em dia, né? Ainda mais essa loucura de mundo que a gente tem. Não vai dar uma chupeta para o filho para parar de chorar? Tudo bem, vai dar, que seja então aquelas ortopédicas, que são mais achatadas. E uma dica muito importante, grave esse número. Depois dos 3 anos, tenta tirar isso. É 0 chupeta. É 0. Então já vai desmamando. E aos 3 anos, se não der para evitar até os 3, pelo menos 0. Porque dali que começa um crescimento ósseo facial muito importante. E por que a explicação disso?
Se a gente começa a colocar anteparos na boca da criança quando ela está desenvolvendo, vai mudar toda a anatomia interna. E quando eu falo de colocar algo na boca, eu não estou falando de complicar só a boca, eu estou falando de complicar o nariz. Porque de uma forma muito simples, se eu coloco um dedo na minha boca, eu empurro o meu céu da boca para cima. Isso vai fazer com que o meu nariz por dentro seja apertado. Eu empurrando o meu nariz por dentro, eu já não vou conseguir respirar direito pelo nariz. Eu empurrando o meu céu da boca para cima, a minha língua ela não consegue se colocar no céu da boca, ela vai ficando achatada. E aquele paciente, ele começa a ter o início da síndrome do respirador bucal. O que é essa síndrome do respirador bucal? E isso é muito importante, Denise, da gente falar, porque isso é um problema sério de saúde que pode levar a complicações gravíssimas lá na frente. A síndrome do paciente respirador bucal é o que simplesmente não consegue respirar de forma eficiente pelo nariz. E nós somos feitos para respirar pelo nariz. Nós nascemos respirando pelo nariz. Nenhum bebê nasce respirando pela boca. O nariz é uma fonte grandiosíssima, valiosíssima de filtragem, aquecimento, de manutenção desse oxigênio que entra para chegar para o pulmão. Quando eu começo a alterar essa minha anatomia do nariz por dentro, por causa desses anteparos, eu vou deixando de jogar esse ar para o nariz e começo a jogar pela boca. Então, mães, pais, filhos recém-nascidos, gravem essa idade na vida do seu filho. 3 anos. Aos 3 anos de idade, se você não conseguiu controlar o uso de chupetas, de mamadeiras, até mesmo as ortopédicas, tá? O ideal com os 3 anos é estacionar o uso disso, tá? Porque a partir dessa idade que começa o desenvolvimento facial de forma mais abrupta, tá? E aí começa todos os problemas que podem ser ali, talvez evitados ou atenuados com esses cuidados que eu falei anteriormente, tá? Quando você me comentou sobre os tratamentos ortopédicos, né, que os ortodontistas, eles têm para poder tentar auxiliar nesse crescimento. Sim, eles são possíveis, eles têm embasamento científico, só que depende do grau de deformidade que essa criança já está, né? A gente sabe que até ali os 12 anos de idade, tá? Dá para você aplicar força nas estruturas dentárias e aquilo levar as estruturas maxilares, tá? Para a posição que a gente quer. Tá? Então, até os 12 anos dá. Quanto mais cedo, melhor. E quanto menos o padrão ali de alteração facial, melhor, tá? A partir dos 12 anos é difícil, porque a formação óssea já vai estar muito consolidada. Então, o conselho que eu dou para as mães e pais dos seus filhos, preste atenção no rosto das suas crianças, tá? E eu vou dar uma outra dica muito importante também. Prestem atenção na respiração dos seus filhos. A gente às vezes acha muito bonitinho, né? Ver o filhinho ali dormindo. Ah, aquele ronquinho que ele tá tendo, que bonitinho. Ah, tá dormindo de boca aberta. Olha, ele tá cansado. Não é normal roncar quando criança. Ponto. As pessoas têm essa ideia. Ah, é normal, o ronquinho tá muito cansado. Cabe uma avaliação, sabe, Denise? Porque o ronco, ele pode ser um fator que leva a doenças muito mais graves. Entenda que o ronco, ele é uma obstrução da passagem de oxigênio do meio externo para dentro do pulmão. Por quê? O barulho que a gente produz com ronco geralmente é na região da garganta, né? Se todo mundo aí em casa quiser testar como é o barulho de um ronco, você vai perceber onde que vibra, lá na região da campainha, né? Na região da garganta. E geralmente as crianças que roncam tem obstrução que pode ser nessa região, mas geralmente é na parte nasal, é na famosa carne esponjosa. Então o ar está deixando de entrar de forma eficiente, e aí aquele barulhinho que é gerado pela obstrução causa o ronco. O ideal é já levar esse filho para um otorrinolaringologista para examinar, investigar, ou fazer uma nasendoscopia, ou às vezes até uma tomografia, e ver se tem ali alguma hipertrofia desses tecidos linfóides, né? Uma carne esponjosa aumentada, que é adenoide, às vezes uma amígdala hipertrofiada, aumentada, que tem que fazer um exame físico ali, já opera essa criança. Perfeito. Nossa, Magno, operar meu filho. Já opera o seu filho. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer para ele. Entendeu? Parece que é um pouco polêmico operar a criança. Gente, opera essa criança. Você vai causar muito mais malefício para o seu filho de não conduzir a respiração dele da forma correta e às vezes atenuar um procedimento cirúrgico. E quanto mais cedo operar, melhor a recuperação, né? E óbvio, todo um preparo do profissional para poder fazer isso. Tá? Então, deixo aqui o alerta para as mães e pais.
presta atenção na respiração dos seus filhos, porque você vai salvar a vida deles lá na frente. E eu ia perguntar justamente isso. Por onde começar essa avaliação? Claro que você vai ao pediatra, você relata para o seu pediatra. Mas a gente já sabe que o profissional, então, é o otorrinolaringologista. É o otorrinolaringologista. Ele é o profissional de cunho final para se tratar, né? Então, o pediatra, ele pode vir e fazer análise e o encaminhamento, o odontopediatra também, o ortopedista dos maxilares também, tá? É aí que é legal as especialidades se conversarem. Vai ao dentista, leva seu filho, ele tá roncando. Fala, relata, de repente tem algo ali que ela pode analisar, porque quem que olha dentro da sua boca, né? Com muito mais frequência, é sempre o dentista do que qualquer médico, né? Uhum, exato. E eu já deixo aqui até para os profissionais de saúde que estão vendo a gente, se capacitem para isso. Sabe investigar a via aérea desse paciente, olhar a parte de amígdalas desse paciente, perguntar sobre o sono, perguntar se essa criança ela acorda descansada, se ela fica desperta durante o dia, se ela tem... Só para você ter ideia, Denise, um dado muito importante que eu vou dar agora. Grande parte dos pacientes que têm esse subdiagnóstico de TDAH, tá? De déficit de atenção, boa parte é por mau sono. E o mau sono relacionado a problemas respiratórios. Porque não dorme bem, não descansa, Não né? descansa. Não tá 100%. Não tá 100%. O sono, ele faz parte da nossa rotina. Eu amo falar sobre o sono porque 1/3 do nosso dia a gente tá sobre o sono. Se a gente não tem qualidade no sono, a gente não tem qualidade na nossa vida, sabe? Hoje em dia a gente fala muito sobre alto rendimento, né? Eu quero ter alto rendimento no meu trabalho, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou confeiteiro, eu quero ter alto rendimento. E aí você trabalha para um caramba, faz tudo e você negligencia o seu sono. E eu sempre gosto de chegar para essa pessoa e falar assim, você quer ter um alto rendimento? Tá ok. Essa palavra de alto rendimento veio dos atletas, né? Atleta de alto rendimento, o sono faz parte do treino dos atletas. Tem horário para dormir, tem horário para acordar. Isso vai promover uma melhor reparação tecidual, análise metabólica, tudo para aquele paciente colher o que ele plantou durante o dia anterior. Quer ter alto rendimento? Tenha prioridade no seu sono. Simples assim. Existe uma falácia por aí, né? Tem que dormir 8 horas por dia, tá? E isso nos consensos de cirurgias internacionais, aliás, de cirurgias não, de congressos internacionais do sono, já caiu por terra, tá? O ideal, você tem um momento de sono ali entre 6 a 8 horas por dia, sim. Dormir 1 hora a mais, 1 hora a menos, tá? Tá tudo bem. O importante é você descansar, tá? E assim, tem uma coisa que hoje a gente tá tanto na correria que a gente não prepara-se para o sono, né? Que é o famoso higiene do sono, né? As pessoas negligenciam muito isso. Hoje em dia, na verdade, né, tem mais um tema polêmico. Eu vou falar. Pode falar. As pessoas, elas não querem se tratar, elas querem serem tratadas. Todo mundo quer remédio para dormir, todo mundo quer remédio para concentração, todo mundo quer remédio para emagrecer, todo mundo quer remédio para melhorar a sua atenção no trabalho, todo mundo quer remédio para alguma coisa. As pessoas, elas não querem se autocurar. E tá tudo na gente. Eu sempre falo isso. A boa parte das pessoas, ela sequer começou a tentar se cuidar antes de procurar profissional de saúde, entendeu? Médico, profissional de saúde, é só uma pessoa que estudar um pouco a mais de algo que você sabe que é bom. Você sabe o que é comer bem, você sabe que tem que dormir, você sabe que não pode ver muita TV à noite, você sabe que tem que gerenciar a sua emoção, você sabe que tem que fazer atividade física, você sabe que não pode comer doce, você sabe que tem que fazer várias coisas. Você não faz. E aí você quer alguém para te falar isso, e se a pessoa fala para você não acredita, e aí você precisa de um remédio para colocar, desculpa, é que eu fico chateado. Começa a me dar um calor já. Mas é isso mesmo. Mas é Doutor, isso. Me medique. Tá Estou vendo? precisando de... Pronto. Se você chega, tem algumas coisas que você vê na internet, né? A pessoa vai lá e o médico receita caminhada ao ar livre, meditação, e tudo. A pessoa fala, isso é uma besteira. Cara, às vezes está ali o remédio. Aquele remédio, é verdade, não é besteira. Entendeu? Às vezes está ali o remédio. A gente tem que entender que boa parte das doenças metabólicas que a gente tem hoje em dia são doenças novas. Hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, todas as doenças são novas, certo? A gente aprendeu pelos nossos maus hábitos, tá? Alimentares, educacionais, metabólicos, hormonais.
A gente que gerou tudo isso. Reflexo do hábito, né? É reflexo do hábito. Antigamente, lá na nossa ancestralidade, a gente não tinha essas doenças. A gente morria mais cedo, algumas pessoas me questionaram sobre isso. Mas a gente morria mais cedo. Morria mais cedo de outras causas. Infecções leves, que não tinha tratamento, parte violenta, que era naquela época. Hoje em dia, a gente tem uma péssima qualidade de vida, vivendo mais, e a que preço? Né? Ai, deu até calor quando eu falo isso, que é um tema que eu gosto. Não, mas isso é muito bom. É de fato libertador, né? Tem remédio que é pedido. Tem remédio que é para acordar. Tem um remédio bem famoso pro TDAH, né? Que é para acordar, e tem outro que é para dormir, né? Então, Exato. você toma um para acordar, outro para dormir, e você fica nesse ciclo, assim, né? Rendendo aquela também, às vezes, uma produtividade besta, né? Eu diria até tóxica, sabe? Isso. Eu acho que, assim, hoje a gente vive num mundo de alta cobrança, e não é tanto culpa da gente isso, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, ele tá vindo muito forte para poder levar os profissionais que às vezes são bons, que tem que ser muito bons, que tem que ser melhores, que tem que ser cada vez melhor. A gente não foi feito para poder viver nessa alta cobrança, entendeu? Emocionalmente falando. Por isso que tem tanta gente com tanta doença emocional gerada por causa disso. Então, o mercado de trabalho hoje gera muito da gente. Tanto que o último dado das matérias jornalísticas que saíram, o maior taxa de afastamento ano passado nas empresas foi por doenças emocionais. Entendeu? E aí, quando vai se investigar o porquê, viu que é alta exigência no mercado de trabalho e tudo mais, né? Então, assim, a gente tá vivendo numa loucura de mundo, hein? A gente perdeu um pouco a noção do que é o sucesso, né? O que é o sucesso? É você ficar a vida inteira correndo atrás do rabo? Você não vai alcançar nunca, você não vai conseguir fazer, né? E sempre você quer mais. Você tinha um objetivo, você alcançou, inclusive financeiro. Aí o seu gasto mensal ultrapassa aquilo que você ganha, e aí. Exato. Né? Então você tá sempre correndo, assim, uma bola de neve mesmo, ela fica cada vez maior, te engole, aí você ganha muito dinheiro, você não tem tempo para aproveitar. Coisas que não custam nada, né? Então, o pessoal fala muito do grounding, né? Sim. Então, os pés na terra, as coisas simples que também podem trazer essa questão de paz, renovar a energia, fazer essa troca com a terra, né? Que não custa nada, e a gente perdeu um pouco essa noção, né? Exato. Sucesso é você ficar enfiado, a gente tem que trabalhar bastante, mas ficar enfiado no trabalho 24 horas por dia, assim, dormindo pouquíssimo, né? E não podendo construir sua família, respirar ali, ter momentos de prazer, momentos alegres, Exato. é justamente isso. Concordo plenamente. Muito legal. Essa reflexão é ótima. É isso que os profissionais que tendem a ter essa coisa de multidisciplinaridade fazem hoje. Que conseguem integrar, que conseguem pensar. Não é só abre a boca aqui, vou cuidar de você, tchau. Não, é o 360 mesmo, né? É enxergar a pessoa como um todo. Isso é muito legal. Uhum. A gente falou do ronco. Ronco atrapalha quem dorme do lado, atrapalha a própria pessoa, porque aí ela não dorme bem, não tem um dia bom no dia seguinte. Tem tratamento pro ronco? É tratamento cirúrgico? Como que é? Opa, ou se tem tratamento pro ronco, tá? Primeiro eu vou falar de uma coisa que eu vi na internet esses dias que eu achei absurda. Não sei se vocês viram em casa uma matéria que saiu em vários veículos de comunicação, que é o tal do divórcio do sono. O que é o divórcio do sono? Relacionamento bom com seu esposo, com sua esposa. Chega em casa para dormir, cada um para o seu quarto, para poder não atrapalhar o sono da outra pessoa, para você não atrapalhar o seu sono por causa do barulho do ronco da outra pessoa. Isso é um absurdo. Gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Quando eu li aquilo ali, meu queixo caiu. Eu falei, gente, para onde a gente está indo? As pessoas, elas não querem procurar solução, sabe? É aquela mesma coisa assim. Antigamente, um rádio quebrava, você ia lá na pessoa para consertar o rádio. Pô, você queria arrumar aquele rádio. Quebrou o rádio, joga fora, pega outro. Vai ser assim com o ser humano, com o sentimento humano? Com a doença humana vai ser assim que a gente vai fazer agora? Se for assim, você me avisa que eu quero descer. Para, eu quero descer esse mundo, né? Mas o que acontece? Daqui a pouco eu falo sobre isso. O ronco, que nem eu falei, do mesmo problema que isso traz para a criança, isso é muito mais sério para o adulto. Porque pensa para mim que se o barulho do ronco que eu faço, ele é essa obstrução da passagem do ar até o meu pulmão, eu estou jogando menos combustível que me faz viver para dentro de mim. A gente às vezes negligencia.
Eu ronco, tudo bem. Eu respiro mal. Cara, a respiração é sua fonte de energia. A alimentação também, tudo é, mas oxigênio, sem oxigênio você não vive, né? E o ronco, ela é um dos sinais de obstrução dessa passagem do ar. Magno, todo mundo que ronca tem algum potencial de risco? Não. Tá? Aqueles roncos primários, aqueles roncos pequenos, tudo bem, de vez em quando. O problema é quando aquilo começa a ficar mais intenso, aquilo começa a ter problemas de barulho muito alto, o paciente começa a engasgar durante a noite, aí ele acorda, parece que foi atropelado durante a noite, que não descansou, irritado, estressado, ansioso, falta de concentração, começa a ter sonolência durante o dia, começa a ter impotência sexual, começa a ter problemas de ganho de peso, perda de massa magra, são os problemas simplesmente por distúrbios do sono. E aí, se a gente pensar que existe tratamento para isso, a gente tem que falar sobre, isso é muito importante, pessoal. Tem tratamento para o ronco, cirúrgicos e não cirúrgicos. Eu vou levantar de uma forma bem resumida o que a gente tem hoje. Para pacientes que tenham ronco grave e isso gere problemas da apneia do sono, até pegar um parênteses que o ronco é uma coisa, a apneia do sono é outra coisa. Tá? Tem pessoas que têm ronco e não têm apneia, e mais raro pessoas que têm apneia e não têm ronco, mas pode acontecer. O que é a apneia do sono? Ela é uma síndrome que leva a vários outros problemas gerados por uma obstrução respiratória. Tá? Então, se aquele oxigênio não está entrando suficientemente no meu corpo, o meu pulmão que está recebendo aquele oxigênio, ele tem que trabalhar com o que está vindo. Ele começa a trabalhar mais forte. Ele tem que trabalhar, ele tem que manter o seu hospedeiro vivo. Ele vai precisar de mais energia do coração. Então, ele vai pedir para o coração bater mais forte. Tudo manda energia para mim, cara. A gente aumentando o nosso fluxo cardíaco, a gente começa a aumentar a nossa fase vascular do corpo. E o nosso corpo começa a ter circulação exagerada, de forma demasiada. O oxigênio ainda não está vindo. O que está acontecendo? Ah, cara, tem que deixar de jogar oxigênio de algumas outras partes do corpo. Começa a tirar oxigênio da parte genital. Começa a tirar oxigênio da parte cerebral. E aí, pensa que uma noite mal dormida acontece tudo isso. Aí você pensa uma semana assim, você pensa um ano assim, você pensa 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos assim. Um paciente com apneia, ele não vive, ele sobrevive. Ele sobrevive, Denise. Porque vai chegar um certo momento que o seu pulmão vai falar, olha, eu não aguento mais ficar aqui. E para. O coração vai chegar um dado momento e vai falar assim, olha, eu tô me forçando muito, eu não aguento mais ficar aqui. E para. Uhum. O cérebro, a mesma coisa. Então, é comum, eu não tô falando que acontece, é comum doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, AVCs hemorrágicos, em pacientes com apneia do sono cedo, pacientes 60, 65 anos de idade, 68, 70 anos de idade, a dormir e não voltar. Porque negligenciou um problema que já dava para ser resolvido muito mais antes. Né? Eu beber um gole, porque isso também me aflora. É porque tem tratamento, né? Tem tratamento, Denise. Por isso que deixa o profissional... Tem tratamento, porque eu vejo muita gente sofrer com isso. Tá? Claro. Eu vejo muita gente sofrer com isso. Então, hoje, a gente tem, assim, tratamentos não cirúrgicos, tá? O padrão ouro, o gold standard hoje, para quem tem apneias moderadas e graves, tá? São o uso daqueles aparelhos CPAPs, né? Que é aquela pressão positiva de oxigênio que você deve ter visto aí, que é uma maquininha que você coloca um tubo que liga até uma máscara no nariz ou na boca e fica jogando oxigênio para você. O que aquela máscara faz nada mais é do que empurrar de um cilindro de oxigênio para vencer essa obstrução que você tem, para chegar ao máximo de oxigênio dentro da sua condição para você dormir bem, tá? Além disso, tem os aparelhos de avanço mandibular, né? Que isso, a odontologia do sono, que é uma especialidade, ela faz. Então, existem aparelhos que são ligados nas suas arcadas dentárias, que jogam sua mandíbula mais para frente. Enquanto dorme. Enquanto então, dorme, um aparelho direto. pra usar só enquanto dorme. Só enquanto dorme. Porque aí, quando você dorme, né? É interessante, você comentou bem. Durante o dia, você tem tônus muscular. Então, você consegue deixar ali sua mandíbula no jeito normal. Quando você deita para dormir, primeiro a própria ação da gravidade já leva a pressão aqui na garganta. E no relaxamento, a gente tende a baixar mais a mandíbula. Então você obstrui mais ainda a passagem do ar. É um aparelho feito sob medida para Sob pessoa. medida. Não é o da China, viu? Pelo amor de Deus, não compre essas coisas da Shein.
Podia falar Shein? Podia. Não compra. Mercado Livre, essas coisas de R$ 9, faz a moldagem na hora. Isso é feito pra você, pelo profissional, pelo dentista, tá? Não é o pronto, não. Tem gente que estudou 2 anos pra isso. Pelo amor de Deus. Aí você vai lá na Shein, coloca o negócio. Tá bom. Às vezes eu me exalto. Então, não é legal falar, porque tem muito. Propaganda tem de monte, tem né? Um monte. Tá? E se você começar a pesquisar aparelho, vai começar a aparecer um monte pra você lá no Instagram. Não, né? agora só que o celular tá aqui, vai aparecer um monte, né? Vai embora, vai aparecer um monte de patrocinado. Então, é importante ser feito, sim, por um profissional para fazer ele de forma, né, personalizada para você, tá? Legal. Então, você PAP, o avanço mandibular. E tem algo hoje que a gente está começando a se animar muito, que são os tratamentos com laser fotona para ronco. Que legal! Muito legal, né? O fotona é um laser que já é há 6 décadas famosíssimo no mercado. A gente brinca que é a Ferrari dos lasers, né? Porque ele consegue entregar o que você coloca no visor de energia, né? Isso é muito importante, porque existem diversos lasers no mercado que você coloca 10 e ele coloca 3 ali na ponteira, né? Então, assim, então existe todo um estudo para isso e todo um relatório, né? Para poder, o que você coloca de registro é o que ele consegue atuar. E o fotona já é muito difundido na dermatologia, na cirurgia plástica, até na ginecologia, né? Para promover uma fabricação através da coloração, né, de colocar aquele laser naquela região, para a gente para a gente criar colágeno naquela região. Então, quando você estimula o laser através de uma pequena ablação que é indolor, que não tem nenhum preparo, que você não tem nenhuma preocupação depois, você consegue aplicar, ele cria um enrijecimento daquela região. Então, quando é feito para a parte dermatológica, se coloca na pele, ele cria mais firmeza para a região. Quando é feito para a parte da cirurgia plástica, consegue melhorar a parte da cicatrização das incisões. Na ginecologia, também tratamento de flacidez ginecológicas. E aí foi pensado, poxa, e se a gente colocar isso na região da flacidez da garganta? Será que não gera? E começou a acontecer isso. E isso eu não estou falando de coisa recente, já tem estudos já de 15 anos para cá. E a gente hoje faz grupo de partes de estudos em relação a isso, de começar a somar cada vez mais pacientes para isso. Eu mesmo sou um paciente de fotona para ronco, né? E minha namorada já está relatando que eu estou tendo melhoras já com a sessão. Que bom! Então o laser nada mais é do que ser colocado na região da garganta, em pontos específicos, que aplicado ali a energia, ele consegue enrijecer. E se o barulho do meu ronco é o vibrar dessa região, eu enrijecer essa musculatura ou até diminuir ela, eu consigo diminuir o barulho do ronco. Essa ponteira, ela é externa ou interna? É externa, vai direto na garganta. Tá. Mas o paciente acordado no consultório, tá não é uma cirurgia. Perfeito. Isso que é legal. Vai sessões, assim como a gente vai numa clínica de estética ou dermatológica para fazer esse laser nas várias regiões do rosto, corpo, a gente poderia fazer na garganta. Poderia. Existe uma ponteira específica para isso. A ponteira é específica. É específica. E a gente consegue atuar assim na região da garganta, tá? Assim como os lasers também faciais, corporais, precisa de sessões, né? Hoje em dia a gente está entendendo entre 3 a 4 sessões com intervalos de 20 a 30 dias entre elas estão sendo suficientes. E aí você faz um depósito de colágeno, né? A minha sócia Nicole, que é cirurgiã plástica lá da nossa clínica, ela fala muito sobre banco de colágeno. Então, quanto mais você coloca ali um estímulo na região, você vai acumulando colágeno, né? E aí a manutenção desse laser fica muito mais tranquilo, porque você faz 4 sessões, dá aquela firmeza e você vai tendo manutenção. Então você gasta um pouquinho daquele banco em 6 meses, vai lá e bota mais um pouquinho, porque já tem o banco de colágeno. A quantidade, porque vocês fazem uma anamnese bem completa, né? A quantidade de pessoas que vai marcar sim no você ronca, ou alguém já te falou que você ronca, né? E que, imagina, num consultório odontológico, né? No seu caso, você tem a cirurgia plástica, que normalmente que já até usaria essa máquina, mas sim, pensar que mesmo que você seja só um consultório odontológico, fazendo a anamnese, oferecendo isso, é muito bacana. Você marca um dia, a máquina tá lá, a sessão é rápida, né? Os pacientes podem ser beneficiados com isso, porque faz parte da anamnese odontológica perguntar sobre o ronco, né? Exatamente. E aí, só um adendo, geralmente esses lasers que são colocados no mercado, existem muito a parte de aluguel desses lasers, o fotona não.
o Fotona tem que ser comprado, existe um tratamento, tanto que a minha clínica é uma clínica médica, né? Nós temos diversos profissionais médicos e lá dentro nós temos a nossa máquina comprada, com seguro, só para determinados profissionais usarem. Por isso que também é um tratamento que vai ser longínquo a gente disseminar na área, né? Porque não vai ter acesso a vários profissionais de saúde, entendeu? O transporte é complicado do laser, tem que ter um quarto só para ela. É a umidade do ar. Bom, se a Ferrari dos lasers, você imagina que não é barato. É um investimento de uma Ferrari. E precisa, então... Lembrei dos boletos. E precisa, então, de todo esse, né? Uma sala, um ar-condicionado só para ela, né? Um computador só para ela. Isso. É isso aí. Inclusive, você está convidada para conhecer a nossa One Medical Group. Obrigada. A gente fica ali do lado do Shopping Cidade Jardim. Você vai tomar um cafezinho no shopping, depois vai na clínica, volta para depois comer ali. A gente faz uma experiência legal ali. Vou lá ver vocês. One Medical Group. One Medical Group. Isso. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E aí, para completar, então esses são hoje os 3 melhores, eu diria. Existem vários outros tratamentos, tá? E aí, tá, gente? Já vou... Outra polêmica. Então, vou retomar. CPAP, avanço mandibular e o laser Fotona. Perfeito. Tá? Não se enganem com esses diversos aparelhos que são vendidos por aí para tratamento do ronco, que não servem. Os meus pacientes, eu gosto que eles vão mandando um monte de coisa. Então, eu já vi um anel que estimula um nervo que não ronca. Esquece. Um negocinho que coloca aqui no clipe do nariz que aumenta o negócio do nariz. Não funciona. Tem um com imã agora. Tem um com imã. Esse, né? Não funciona. Um travesseiro que você coloca na garganta que faz uma massagem. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o mundo? Eu vi hoje de manhã vindo para cá uma frase que eu achei muito legal. Todo dia nasce um esperto e um idiota. Então sempre vai ter ali o idiota a ponto do esperto se aproveitar dele. Todo dia. Então, por favor, não sejam os idiotas nem os espertos, sejam os inteligentes. Entendeu? De procurar tratamento eficaz para você. Gostei dessa, hein? Inteligente, seja o inteligente, né? Você não quer passar perna em ninguém, você não precisa ser o esperto, que nesse sentido a conotação é essa, né? Exato. E também não deixe ser o idiota que você vai cair ali em qualquer conversa. Isso. E por isso que a gente tá aqui. A informação salva vidas, a informação é a chave que abre todas as portas, conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, mas eu não ronco, eu não conheço. De alguma maneira você vai conseguir beneficiar alguém enviando esse vídeo, enviando os cortes que a gente vai fazer da entrevista também aqui do doutor. E essa informação que o doutor falou isso no começo da entrevista, conhecimento, quanto mais você divide, mais você tem, né? Então, é o multiplicar. É o multiplicar de informação. Tem um verbo que com a internet está bem comum, que é o compartilhar. Mas o que a gente faz é multiplicar a informação, né? Perfeito. Então, só aumenta. E aí... Para a gente completar, Denise, então esses são os tratamentos não cirúrgicos, né, de mais conhecidos, tá? E aí tem os tratamentos cirúrgicos, certo? Os tratamentos cirúrgicos se baseiam, de uma forma muito simples de explicar, de você tirar onde que está essa obstrução, tá? Então, na verdade, de uma forma feita em ambiente hospitalar, com a devida especialidade para aquela região, a gente vai fazer a investigação desse paciente e descobrir onde que está essa obstrução respiratória dele. E é muito legal. Como é que você diagnostica um paciente com ronco e apneia do sono? Existe um exame muito inicial, que é a polissonografia, tá? A polissonografia, para quem não tem conhecimento, ele é um exame que você ou faz em um laboratório que você vai dormir, ou você contrata um laboratório para ir até sua casa, ou hoje em dia existem polissonografias com dados mais simples, que você pode fazer o uso de um aparelho no dedo e um aplicativo de celular, que gera também algumas informações iniciais para você. Então, nós temos hoje 4 tipos de polissonografia, né? A tipo 1, que é da clínica, a tipo 2, que vai na sua casa, a tipo 3 também é uma variação do que vai na sua casa, e a tipo 4 é essa mais domiciliar, que, sinceramente, eu estou gostando muito de usar. Por quê? Esse tipo de polissonografia, que é o tipo 4, apesar de ela não dar dados riquíssimos, ela começa a investigação. E é muito difícil hoje, nessa loucura de São Paulo, a pessoa ter um tempo de ir até o laboratório para fazer. Você não consegue dormir bem com um monte de eletrodo no rosto. Então, dali começa a minha investigação. Tá? E se por acaso eu vi algo sério ali,
eu explico para o paciente, falando, ó, tem algo importante que vale a pena a gente investigar melhor. É igual você fazer um eletrocardiograma, o cardiologista vê, olha, é melhor fazer um ecodopplercardiograma, mais ou menos isso. Você vai do menos complexo para o mais complexo. É isso. Eu sempre achei bem complicado a polissonografia mais tradicional, essa do tipo 1, né? Você dormir num lugar estranho, que não é a sua casa, um monte de fio, um monte de eletrodo ligado em você, então, de repente, não vai ter necessidade. Para outro grupo, infelizmente, vai ter que fazer desse jeito, né? Exato. Então, mas o que você puder resolver ali antes, nos passos anteriores de menor complexidade, por que não, né? Exatamente. Adorei. E aí, mediante de alguma alteração no exame de polissonografia, certo? A gente tem que ver se essa apneia do sono, ela é uma apneia do sono central, se é uma apneia do sono mais neurológica, ou uma apneia do sono obstrutiva, que é a maioria dos pacientes. Se é obstrutiva, é por um problema respiratório. Vamos fazer, então, uma tomografia de face e pescoço. Isso é muito legal a gente comentar. Por quê? Geralmente, esse paciente ele vai muito para um otorrino, tá? E lá vai a polêmica de novo. Eu falo com muito embasamento porque eu já tive diversos cursos com otorrinos e tenho vários amigos otorrinos, amo vocês otorrinos. Mas existe um problema na especialidade que geralmente pede tomografia de seios da face. Tomografia de seios da face, você corta bem a região do pescoço para baixo, você pega essa região só aqui, da maxila para cima. E aí, geralmente esse paciente vai sim ter um desvio de septo, vai sim ter uma carne esponjosa, geralmente vai ter. Só que, geralmente não é daí que vem a obstrução séria, que causa o ronco. Geralmente ele está na região aqui um pouco mais abaixo. Então, o que te ajudaria seria uma tomografia de face completa e pescoço. Que é a investigação de todo o trajeto do ar, entendeu? Não vai mudar nada, vai ser a mesma exposição, o paciente vai estar lá, tá? Então, isso que a gente defende muito nos cursos que a gente dá e nas conversas que eu tenho entre os amigos, de falar, pede uma tomografia de face e pescoço, que você vai ter uma investigação muito melhor desse seu paciente. E aí, nessa tomografia, a gente vai ver com exatidão onde que está essa obstrução respiratória. Perfeito. Entendeu? Se for uma obstrução de dentro do nariz, a otorrinolaringologia vai atuar com excelência. Cirurgia de desvio de septo, de retirada de carne esponjosa, de adenoide, de hipertrofia de corneto nasal. Se for uma amígdala aumentada, faz amidalectomia. Se for uma região flácida do céu da boca, faz as cirurgias de remoção, que é a úvulo-palato-faringoplastia. Trata com otorrino, que geralmente eles atuam na cirurgia de tecido mole, que a gente chama, né? Que são os tecidos musculares e linfóides. Mas boa parte dos pacientes vem para bucomaxilo porque a obstrução acontece a nível de trás dos ossos maxilares. E se eu tenho essa obstrução e não tenho nada mais que me impede essa passagem do ar, a não ser essa musculatura que está apertada, eu fazer uma cirurgia para jogar essa estrutura maxilar mais para frente, a gente consegue desobstruir. É aí que entra a tal da cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é uma cirurgia óssea, que ela tem diversas vantagens de melhorar a parte fonética, de dor do paciente, de estética, muitas vezes, mas a nossa grande paixão dentro da paciente com apneia e de ronco é melhorar a parte respiratória, né? Então, isso consegue melhorar o fluxo de via aérea através desse tipo de cirurgia. Então, hoje, se a gente pode colocar de padrão ouro, assim como o CPAP é para apneias moderadas e graves, o padrão ouro para cirurgias desse tipo de complexidade são as cirurgias ortognáticas, né? Então, isso é que a gente costuma falar cirurgia ortognática, parece que é uma coisa só. Mas dependendo do que você precisa, então é um tipo de cirurgia ortognática. É um tipo de cirurgia ortognática. Isso. Ó, você vai ter que voltar pra gente falar um dia só sobre cirurgia ortognática, Ju. Eu concordo. Não deu tempo de falar tudo, tem muita coisa pra falar. E ó, esse universo é muito legal. Várias polêmicas, né? Adorei. Só assim. Adorei, doutor. Eu vou passar seus contatos, mas antes, você chegou me dando um presente e eu termino te dando um presente que legal. Farmácia de Manipulação Empório Magistral, nossa parceira aqui do Diálogo 360. Eu falo que é imprescindível ter à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança, de excelência, para que você possa enviar ali a sua prescrição, seu pedido médico, né? Para ter o seu manipulado. Aí, o doutor já usando o creme maravilhoso, viu? Esse aí é assim... Gostei. Minha namorada explicou que é assim que foi. Isso, é fantástico esse creme. E é um mimo só, na verdade, né? Pra gente poder ter mesmo sempre à mão o contato da farmácia de manipulação Empório Magistral. Envie
através do WhatsApp para receber seu orçamento, para tirar uma dúvida. Você precisa falar com o farmacêutico? Manda lá. 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Também lá no Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Eu sei que tem produtos novos à venda lá no site também. Doutor, vou deixar seu contato, @Dr. Magno Liberato, @Dr. Magno Liberato. Eu já sigo o doutor. E assim, é um incentivo, porque você tem uma alimentação saudável, atividade física também. Eu sei que é um incentivo ali de estilo de vida, hábitos saudáveis, da gente lembrar mesmo de cuidar do corpo como um todo, né? Obrigada por ter vindo. Adorei te conhecer e te entrevistar. Olha, Denise, foi um prazer. Eu gostei muito da vibe que a gente gerou aqui, né? Eu acho que a gente fazer algo muito sério não condiz muito, e eu consegui me sentir muita vontade de falar de um tema que eu amo, sou apaixonado, e espero que a gente se encontrar de novo. Muito obrigado também ao Diálogo 360, e até as próximas vezes, se Deus quiser. Com certeza. Júlia, próximas vezes, viu? Vamos combinar aqui, porque falar de cirurgia ortognática também é algo necessário. O leigo, né? Então, quando eu falo cirurgia ortognática, parece que é sempre a mesma coisa e tem funções diferentes, né? Então, a gente fala sobre estética e função também no nosso próximo encontro. Adorei, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que está sempre assistindo, que já é inscrito. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso agora. Deixa um like, faz seu comentário. Gostou? É muito bom, né? É muito bom a gente poder falar com leveza sobre os temas. Tudo fica mais gostoso e a gente até aprende melhor. Eu sou desse time que acho que a gente aprende melhor quando a gente consegue ter essa leveza. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!